Para mim, irmãos, é sempre uma alegria abrir a palavra de Deus para partilhar com a igreja uma mensagem do Senhor. Também tenho isso como um sagrado privilégio que tomo com temor e tremor. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, assim eu acredito, para partilhar com a igreja hoje é o seguinte: pessoas cujo Deus é o Deus da sua árvore genealógica. O Deus da árvore genealógica é uma expressão usada pelo conceituado escritor norte-americano Jack Miles, quando diz que na experiência de muitos cristãos, Deus faz parte apenas da sua árvore genealógica. É como o nosso bisavô, tataravô, que crescemos a ouvir falar deles, mas nunca os vimos face a face, nunca os conhecemos de fato. Assim é o Deus de muita gente. Nunca o conheceram de fato, nunca tiveram um real encontro com Ele, mas acreditam que existe porque cresceram a ouvir falar dele. Sabem que Deus existe, mas não sabem como Ele afeta diretamente a sua vida. Crescem a ouvir histórias sobre Ele, faz parte da sua árvore genealógica, mas é bem distante, é praticamente ausente. Ele é muito mais uma informação, uma personagem, do que uma relação. Então Deus faz parte da árvore genealógica como um tataravô, que sabem que existiu, mas está bem distante. Até o dia em que temos um verdadeiro encontro com Ele. E então Deus deixa de ser uma informação, deixa de ser uma ideia remota, deixa de ser alguma coisa que habita em algum lugar do universo ou da nossa imaginação religiosa e se torna real, se torna concreto para nós. E nesse dia somos absolutamente transformados e a nossa vida ganha um outro significado, um outro sentido. Isso aconteceu com Moisés, que viveu com o seu povo que estava escravizado há 400 anos no Egito. Como menino na corte de Faraó, Moisés ouve falar de Israel, ouve falar do Deus do seu povo, mas Deus está ausente. O povo está escravizado já há 400 anos. Aos 40 anos de idade, Moisés se envolve numa briga com o egípcio, mata o egípcio e tem que fugir. E lá no deserto, dá de cara com a sarça ardente. E o grande Deus eu sou se revela a ele. E nunca mais Moisés é o mesmo. Sua vida foi transformada. Aconteceu com Saulo de Tarso, que cresceu a ouvir falar do Deus de Israel. Então seguia o Deus de Israel, era zeloso para com a religião e para com as ideias da tradição de Israel. Era tão zeloso na sua devoção para com o Deus de Israel, a ponto de perseguir os cristãos. Até que, a caminho de Damasco, para perseguir cristãos, envolto por uma luz que o deixa cego, e ouve uma voz que lhe diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir desse dia, Saulo nunca mais foi o mesmo. Inclusive teve o seu nome trocado de Saulo para Paulo. Aconteceu com Jó. Jó era um homem íntegro, justo. O próprio Deus dá testemunho da integridade de Jó. Mas então Jó perde tudo: bens, filhos, a saúde. É incompreendido por sua esposa, acusado pelos seus amigos. Jó perde tudo. E ao final do seu infortúnio, ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Antes me relacionava com Deus da minha árvore genealógica, com Deus sobre o qual ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora Deus é uma realidade concreta para mim. Isso aconteceu com Tomé. Tomé andou com Jesus, esteve entre os mais íntimos com Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé não estava lá, Tomé estava ausente. E quando os outros discípulos lhe disseram que Jesus estava vivo, havia ressuscitado, Tomé disse: só acredito se os meus olhos verem. Então, algum dia depois, Jesus se manifestou a Tomé e lhe disse: põe aqui o teu dedo nas minhas chagas e creia, Tomé. Diante do Cristo ressuscitado, Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, essa experiência maravilhosa de Deus, em que Deus deixa de ser uma realidade remota, distante, uma simples informação, um ser que ocupa simplesmente a nossa árvore genealógica ou religiosa, para ser alguém que invade a nossa vida, para tornar-se Senhor meu e Deus meu. Essa experiência é a experiência que Jesus chama de novo nascimento. Quando Deus passa a ser uma realidade em tua vida, não mais uma ideia, não mais uma informação, não mais uma crença religiosa, não mais uma tradição, mas uma relação íntima, verdadeira e amorosa. Das histórias da Bíblia que contam essa experiência, essa passagem de Deus deixar de ser uma informação apenas para ser uma relação de amor, acredito que a história de Jacó é uma das mais significativas. Essa história está narrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. A Bíblia fala do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. Mas Jacó era irmão gêmeo de Esaú, e Esaú era o primogênito, porque saiu primeiro. Jacó veio depois agarrado ao calcanhar do seu irmão, ao pé do seu irmão. A Bíblia diz que os dois brigavam no ventre da sua mãe. Eu acho que estava a brigar para ver quem seria o primogênito, quem sairia primeiro. E o primogênito foi Esaú. Então a Bíblia deveria dizer Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Esaú. Mas diz Deus de Jacó. Interessante que antes mesmo dos meninos nascerem, a mãe, Rebeca, recebe uma profecia de que o mais velho serviria o mais novo. Só Rebeca sabia disso, Isaque não sabia.
Esaú não sabia, nem mesmo Jacó sabia. Talvez por isso Rebeca se apressa a dizer a Jacó: meu filho, vá buscar a bênção da primogenitura, teu pai está por morrer, vai buscar a bênção da primogenitura. Então Jacó, mancomunado com a sua mãe, decidiu enganar o pai, que já estava nas últimas, bem idoso, não enxergava direito, acho que não enxergava nada. Então, quando Jacó se apresenta diante de seu pai, e seu pai lhe pergunta: quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: sou Esaú, teu primogênito, estou aqui para que me abençoes. Então Isaque o abençoou a pensar que era Esaú. É uma história interessante, depois os irmãos leiam. E quando Esaú descobriu que o seu irmão havia se passado por ele, enganado seu pai e roubado a sua bênção de primogênito, decidiu matar Jacó assim que seu pai morresse. Rebeca, a mãe, ao tomar conhecimento das intenções de Esaú, mandou Jacó fugir para a casa do seu tio. Na casa do seu tio, Jacó prospera, casa-se com as duas filhas de Labão, Léia e Raquel. Seu pai morre e, passados 20 anos, Jacó decide voltar para reconciliar-se com seu irmão Esaú. No capítulo 32, no dia anterior ao seu encontro com Esaú, Jacó estava aflito, angustiado, pois temia como seria recebido pelo irmão. Então Jacó, lá no versículo 9, orou ao Senhor e disse: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, por favor, salva-me do meu irmão Esaú, estou com medo de que ele venha atacar-me. Observem que aqui ele está a falar com o Deus da sua árvore genealógica. Deus de meu avô Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Deus da sua árvore genealógica, que ele ouviu falar do seu avô, do seu pai. Então é Deus do meu avô, é o Deus do meu pai. Ele ora a esse Deus, mas não se dá por satisfeito. Aparentemente percebeu que lhe faltava algo. E naquela noite, antes do dia do seu encontro com seu irmão Esaú, diz a Bíblia que Jacó fez o seguinte: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. E ali naquela noite, sozinho no acampamento, Jacó teve um encontro real com Deus, que mudou para sempre não só o seu nome, mas a sua vida inteiramente. Diz a Bíblia que de repente veio um homem na direção de Jacó e que lutou com ele a noite inteira. Quando o sol já estava para nascer, o homem queria ir embora, mas Jacó não queria deixá-lo partir. Então, quando o homem viu que não podia dominar Jacó, o feriu na articulação da sua perna, na altura da coxa, e como resultado, Jacó teve a sua coxa deslocada enquanto lutava com aquele homem. Em seguida, quando o homem insistiu em partir, porque já era dia, já havia amanhecido, Jacó lhe disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então o homem perguntou-lhe qual é o seu nome, e ele respondeu: Jacó. Jacó é o meu nome. Diante da resposta de Jacó, o homem lhe disse: teu nome não será mais Jacó, de agora em diante chamarás Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e venceste. E o homem abençoou Jacó.
Irmãos, esse homem era muito especial. Era alguém capaz de abençoar e trocar o nome de Jacó. Quem era esse homem? A maioria dos estudiosos concordam com a ideia de que era o próprio Deus pré-encarnado. Por que pré-encarnado? Porque o Verbo se fez carne em Jesus. O Verbo era Deus, o Verbo se fez carne em Jesus. Mas aqui o Verbo pré-encarnou para manifestar-se a Jacó. Essa interpretação se harmoniza perfeitamente com o texto bíblico, porque a identidade desse homem é implicitamente revelada quando o homem, ao abençoar Jacó, lhe diz: pois lutaste com Deus e com os homens e venceste. Lutaste com Deus. E quando Jacó ficou sozinho, quando o homem se foi, depois de abençoar Jacó, Jacó chamou aquele lugar de Peniel e explicou o motivo no versículo 30: vi Deus face a face e no entanto minha vida foi poupada. Vi Deus. A essa altura Jacó não tinha qualquer dúvida sobre o que havia acontecido naquele lugar. Jacó não tinha qualquer incerteza a respeito da identidade daquele homem que havia lutado com ele, e o abençoado foi o próprio Deus pré-encarnado. E muito tempo depois, o profeta Oséias também falou sobre quando Jacó lutou com Deus, numa profecia direcionada a Israel, lá em Oséias 12, 3 e 5. Ainda no ventre, Jacó agarrou ao calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo do Senhor e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. Portanto, o homem que lutou era o anjo do Senhor, o próprio Deus pré-encarnado. Isso significa, irmãos, que naquele episódio houve o que a teologia chama de teofania. Teo, Deus, fania, manifestação, que quer dizer uma manifestação visível do próprio Deus nos tempos do Antigo Testamento. Teofania. Isso foi o que aconteceu no Vale de Jaboque. Deus se manifestou de forma visível e tangível e lutou com Jacó e o abençoou. Isso teve um significado realmente profundo. Inclusive o texto hebraico sugere que foi Deus que tomou a iniciativa, foi Deus que iniciou a luta. E a única explicação para isso é que Deus, numa manifestação pré-encarnada, ajustou a sua força à força de Jacó e lutou com ele. E isso explica porque Jacó prevaleceu, porque Deus ajustou a sua força à força de Jacó. Na verdade, o escritor bíblico relata que Jacó prevaleceu até que a sua coxa foi deslocada. Naquele momento ele perdeu o ponto de equilíbrio, perdeu a estabilidade, e a partir dali, cada passo de Jacó seria um lembrete da sua dependência da graça de Deus. Isso está de acordo com o fato de que quando Deus lhe perguntou o seu nome, prontamente respondeu: meu nome é Jacó. A máscara caiu. A máscara caiu. Dessa vez não tentou ser o enganador, como fez com seu pai ao passar-se por Esaú. Diante do anjo do Senhor, reconheceu que estava a viver uma mentira, reconheceu que estava a ser um enganador e confessou o seu pecado. Foi ali que Jacó verdadeiramente teve o encontro com Deus, no Vale de Jaboque.
E como resultado desse encontro, não teve apenas o seu nome mudado, mas teve a sua vida transformada para sempre. Ao lutar com Deus, Jacó não prevaleceu por sua força, por sua capacidade ou por qualquer uma das suas habilidades. Jacó lutou e prevaleceu por sua sinceridade, por reconhecer a sua fraqueza, por sua confissão, por seu quebrantamento, por sua humildade. E a partir de ali, deixou de ser Jacó, o homem da máscara, o enganador, o usurpador, e passou a ser Israel, o progenitor das tribos que formaram a nação através da qual o próprio Deus encarnado veio ao mundo. Foi através dessa experiência que Jacó diz que viu Deus face a face. Ver Deus face a face, irmãos, é algo muito importante nessa história de Jacó. Olha que interessante, Deus pergunta a Jacó qual o seu nome, ele responde Jacó. Então, nesse momento, tem o seu nome mudado e diz assim: vi Deus face a face. Naquele momento, deixou de ser um Jacó mascarado, um Jacó que não aceitava ser Jacó, mas que queria ser Esaú, queria o lugar de Esaú, tanto que se disfarçou de Esaú e roubou a primogenitura, isto é, o lugar, a posição que pertencia a seu irmão por ser o primogênito. Quando seu pai lhe perguntou: quem és? Deveria ter dito Jacó, mas não, disse Esaú. Estava a vestir a máscara de Esaú. Quem és tu? Eu não sou eu. Sou alguém que quero aparentar ser. Finjo ser alguém que acho que devo ser. Mas agora, quando Deus face a face lhe pergunta qual é o seu nome, ele não diz Esaú, ele diz Jacó. Ah, finalmente assumiste que és Jacó, admitiste que és Jacó, finalmente te apresentas diante de mim sem máscara, e nessa hora Deus muda o seu nome de Jacó para Israel, e passa a ser o Deus de Israel. Quem é esse Israel? É o Jacó sem máscara, o Jacó autêntico, o Jacó em paz consigo mesmo diante de Deus. E não somente isto, é o Jacó afetado e transformado por Deus. Agora ele é Jacó. Então ele diz: quando tirei a minha máscara, vi Deus face a face. Parece que essas duas realidades se misturam conosco. Quanto mais verdadeiros somos diante de Deus, mais verdadeira é a nossa relação com Ele. Quanto mais falsos somos diante de Deus, ou quanto mais hipócritas nos relacionamos com Deus como se fôssemos uma personagem. Mas o fato é que Deus não se relaciona com personagens, mas com pessoas reais. Quem és tu? Tira a máscara e me diga quem és tu. Sou Jacó. Agora sim, estamos a ver-nos face a face. Agora sim a tua vida começa a transformar-se e deixa de ser o Deus da sua árvore genealógica. Irmãos, isso é tanto verdadeiro que depois do seu encontro com Deus, a Bíblia diz que Jacó edificou um altar ao Deus de Israel. Não é mais o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaque. Agora é ao meu Deus, agora é ao Deus de Israel, ao Senhor meu e Deus meu. De certa maneira, Jacó vive a mesma experiência de Jó. Antes te conhecia de ouvir falar, o meu avô falava de ti. Antes te conhecia de ouvir falar, o meu pai falava de ti.
Agora os meus olhos te viram face a face. Agora tu não és mais só o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, agora és o meu Deus. Ao examinar essa história de Jacó, fico a pensar quantas pessoas como ele temos na nossa igreja ainda hoje, nas nossas igrejas, pessoas que vivem com uma máscara de crente, mas que nunca tiveram um real encontro com Deus, encontro que tenha transformado a sua vida. Pessoas cujo seu Deus é o Deus da sua árvore genealógica. Ouviram seus pais falar de Deus, talvez seus avós também. Então Deus passou a ser parte da sua cultura, da sua herança familiar, da sua árvore genealógica, mas nunca se converteram de fato, nunca tiveram um real encontro com o Senhor, acostumaram-se com a ideia de Deus e com a ideia de igreja. Conheci alguns assim, irmãos. Lembro-me especialmente de um menino que cresceu comigo na igreja, foi batizado na mesma época que eu, ainda menino. Esse menino cresceu na igreja, tinha uma voz espetacular, eu era fã da sua voz. Fazia solo na igreja, cantava no coro, dirigia os momentos de louvor com uma inspiração incrível, com um sentimento, com uma emoção que contagiava toda a igreja. Também chegou a ser professor da escola bíblica dominical e fazia questão de demonstrar seu conhecimento bíblico. Mas certo dia, depois de já estar há muitos anos ativo na igreja, sofreu um infortúnio e ficou tão revoltado que deixou de acreditar em Deus, abandonou a fé, a igreja e passou a declarar-se ateu. E assim está até hoje. Irmãos, me dá uma tristeza hoje quando eu não mais ver no Facebook ele a cantar em bailes, em boates, a fumar, a viver uma vida totalmente mundana. Inclusive eu gostava tanto dele que eu coloquei o nome dele no meu filho, Marcos. Então, ao olhar esse exemplo e outros como esse, fico a pensar quantos estão nas nossas igrejas na mesma situação. O seu Deus é o Deus da sua árvore genealógica. Ouviram falar de Deus, se acostumaram com a ideia de Deus, se acostumaram com a vida na igreja. Deus faz parte da sua herança religiosa, mas não faz parte da sua experiência espiritual. Nunca tiveram realmente um encontro significativo que transformasse a vida. Eu confesso, irmãos, que eu já tive esse conflito em mim. Nasci num lar cristão, já ia na igreja antes de nascer, na barriga da minha mãe. Cresci na igreja, aceitei a Jesus e fui batizado aos 9 anos de idade. Mas quando cheguei na adolescência, comecei a questionar-me a mim mesmo, se realmente havia tido encontro com Jesus ou se havia sido apenas coisa de menino. Então, aos 15 anos de idade, eu estava num congresso de adolescentes e ao ouvir uma mensagem evangelística pregada pelo pastor Nilson do Amaral Fanini, e o apelo que ele fez para que quem quisesse aceitar Jesus passasse adiante, eu fui à frente a entregar a minha vida a Cristo. E quando alguém que me conhecia perguntou-me: mas tu já não és batizado? Respondi: sou. Então por que foste à frente? Disse: apenas para confirmar, para que não haja nenhuma dúvida em mim, de que o Deus que eu ouvi da minha mãe é também o meu Deus. Eu não sei se foi ali que eu me converti, eu acho que não, acho que foi aos 9 anos, mas ali eu confirmei.
Enquanto não chegarmos a esse ponto, de nada valerá a nossa simples herança religiosa. Deus não tem netos, apenas filhos. Precisamos chegar na condição de Tomé, que despojado de todo orgulho, diante dos outros, caiu de joelhos diante de Jesus e confessou: Senhor meu e Deus meu. Então quero que penses na tua vida. Quem és Deus na tua vida? Já tiveste realmente um encontro com Deus que mudou a tua vida? Nasceste de novo? Deixaste de ser o velho homem, com seus achismos, com seus vícios, com as suas manias, para ser um homem novo? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. A tua vida cristã é autêntica. É uma vida que realmente conhece a Jesus e foi transformado por Ele. Ou estás simplesmente a usar uma máscara de crente? Ele é o teu Deus? Ou é apenas o Deus da tua árvore genealógica? O Deus que conhece somente de ouvir falar? Pode dizer com sinceridade: Senhor meu e Deus meu. Lembra-te, Deus não se relaciona com personagens, mas com pessoas reais. Então que sejamos pessoas reais diante de Deus, sem qualquer máscara na nossa relação com Deus e na nossa experiência cristã. Certa ocasião veio um testemunho corajoso de um pastor que admitiu que só se converteu realmente depois de muitos anos como pastor. Então não importa o tempo de igreja, não importa o berço religioso, não importa o tempo de vida religiosa. Olha para dentro de ti e descubras se talvez não seja a hora de tirar a máscara e dizeres: aqui estou, Senhor, do jeito que sou, salva a minha vida, renova-me, Senhor, já não quero ser igual, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Quando estivermos a cantar, eu convido os irmãos para que cada um pense na sua situação, como está o seu relacionamento com Deus. Se de verdade tiveste um encontro com Jesus, esse encontro mudou a tua vida, mudou o teu caráter, mudou a tua mente, pensa nisso. Se realmente tens certeza da tua salvação, e se consideras que a tua situação é a de Jó, antes te conhecia de ouvir falar, até agora te conheci, Senhor, de ouvir falar, mas agora eu quero que o Senhor realmente faça parte da minha vida, que o Senhor me transforme como transformou Jacó. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual, já não quero ser igual.